Do canal Brasil Notícias, estamos de volta, trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Riogley Fagundes, hoje é 26 de maio de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Gente, o arquivo secreto de Adélio Bispo. Algumas coisas que não batem, algumas coisas que nunca se resolvem, algumas coisas que estranhamente são protegidas por alguns ministros ou ministro do Superior Tribunal Federal. Algumas coisas assim que, esquisitas. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aí, dá aquele like maroto. Aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá. Vamos lá? Uma matéria. Adélio Bispo de Oliveira, o arquivo secreto. Intriga toda a sociedade brasileira o estranho desfecho da investigação da tentativa de assassinato do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Em um enredo pouco sustentável, a Superintendência da Polícia Federal de Juiz de Fora concluiu que o criminoso agiu sozinho, por conta própria, e não identificou nenhum vínculo da ação criminosa a eventuais mandantes ou a participação de terceiros. É estranho porque quando você assiste o vídeo do dia do assassinato, você tem a nítida sensação de que Adélio Bispo chega sem a faca, alguém passa essa faca para ele no meio do caminho, eu não sei, mas tudo bem. A resposta da investigação produzida pela Polícia Federal consolidou em síntese perfeita declarações de autoridades governamentais da época que, de forma apressada, descreveram a personalidade criminosa de Adélio Bispo de Oliveira como comparável à de um lobo solitário. A Polícia Federal não vislumbrou qualquer hipótese de trama, vínculo com facções criminosas internas ou de grupos terroristas. Parece que estavam diante de um crime cuja motivação se restringira a aspectos de simples contrariedade a ideias políticas. Crime esse que, embora carregado de futilidade, não se limitou a esse aspecto como acentuado na denúncia do Ministério Público Federal. O crime, segundo o Ministério Público Federal, teve nuances de dinâmica de planejamento, organização da ação e de obstinação na consecução do objetivo. Ou seja, tudo foi bem planejado, Adélio Bispo de Oliveira, o executor do crime, estudou minuciosamente e percorreu os locais por onde o então candidato Bolsonaro passaria. Inclusive o Trade Hotel, local onde ocorreria o almoço com empresários. O criminoso percorreu e fez uma espécie de reconhecimento de cada local antes da data dos eventos programados pela equipe de campanha do candidato Bolsonaro. Esteve no hotel e na Câmara Municipal, onde se iniciaria a caminhada, e na praça da estação local, no qual seria realizado o comício. Fotografou e filmou tudo. O Ministério Público Federal fez constar na denúncia que Adélio Bispo de Oliveira tinha militância política efetiva. Não só atuava nas redes sociais, mas havia sido filiado a partido político por 7 anos, de 6 de maio de 2007 a 29 de dezembro... de 2007 a 29 de dezembro de 2014, e tentado ser candidato ao cargo de deputado federal, conforme denúncia do MPF. Olha, candidato federal a deputado, conforme denúncia do MPF. A intenção expressa pelo próprio criminoso era a de retirar por intervenção violenta o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, da disputa e, com isso, alterar o resultado eleitoral. Não é razoável acreditar, sem uma investigação mais profunda, que tais ímpetos e interesses não tenham sido orientados ou canalizados por algum outro agente criminoso. Não é crível que tais requintadas ações, que provam capacidade em sentido amplo, tenham sido elaboradas e executadas por portador diagnosticado a posterior de transtorno delirante persistente. Embora esse criminoso se deslocasse tranquilamente, sem restrição pelo país, possuísse ligações e facilidades de acesso a políticos na Câmara Federal e, entre outras relações, militância próxima a figuras relevantes do cenário político nacional, mas que jamais tal transtorno tivesse sido percebido ou aflorado. Quer dizer, o cara só ficou doido depois que deu uma facada no Bolsonaro, Temos aí também a questão que ele já foi ligado ao PSOL,
Temos o detalhe que no dia que ele tentou matar o presidente, né, que ele esfaqueou o presidente, né, por incrível que pareça, teve uma entrada, ele estava em Juiz de Fora, pois apareceu um registro de entrada dele lá na Câmara. E aí pediu-se para investigar, em menos de 24 horas depois a investigação foi cancelada e a desculpa foi esfarrapada. Segundo a desculpa que deram, foi que um servidor, né, ao procurar o nome de Adélio Bispo, que eu não sei por que ele foi procurar o nome do Adélio ali, naquele dia exatamente, acabou registrando Adélio como se tivesse entrado e depois foi lá e corrigiu. Gente, quem tem um mínimo de conhecimento de informática, né, talvez, eu vou falar o mínimo, não vou falar nem no meu nível, vou falar no mínimo, sabe que um cara para registrar, um cara não comete um erro desse no sistema. Não se comete um erro desse. É muita burrice, mas tudo bem. Naqueles ambientes de pessoas sãs e tão honestas, né? Lula, meu Deus. A decisão judicial proferida com base em laudo pericial que diagnosticou o criminoso como portador de transtorno delirante persistente não pode ser estendido a investigadores e a toda a sociedade brasileira. Nesse caso, tal diagnóstico só se aplica exclusivamente ao próprio criminoso e esse efeito também não pode ser utilizado para blindar avanços de novas e autônomas investigações, que dessa forma tornariam o crime circunscrito a apenas uma pessoa que foi decretada intangível. O caso Adélio Bispo de Oliveira não pode ser um arquivo secreto e, nessa medida, é indisponível e imperioso haver uma investigação profunda e com condições suficientes para responder às diversas perguntas que angustiam, por óbvio, a vítima. As diversas perguntas que angustiam, por óbvio, a vítima, no caso, o presidente da República e a própria nação, por extensão. O atentado do praticado atingiu a um deputado federal em curso de mandato e, portanto, é obrigação inegociável da Câmara Federal, visto que as respostas a este caso são insuficientes e, no mínimo, controversas, instituir uma comissão parlamentar de inquérito CPI para apurar fielmente essa trama, no exato molde da proposta pelo deputado federal Márcio Abril, PSL, do Rio de Janeiro, sobretudo porque o pretenso assassino havia sido registrado no sistema de visitantes da Câmara Federal no dia do atentado. O cara estava a quilômetros de distância, mas ao mesmo tempo teve um clone dele aparecer na Câmara. E aqui está a matéria, né? É inacreditável, gente, como essa questão do Adélio Bispo tomou uma proporção e um rumo totalmente insatisfatório. Você tem aí, por exemplo, ó que elementos estranhos. Você tem, como eu já falei no começo do vídeo, se você assistiu o vídeo da facada, eu não sei se só eu tive essa impressão, mas eu tenho a sensação que ele recebe a faca. Ele não chega com a faca até onde está o presidente. Então, candidato à presidência, né? Eu não sei. Depois vocês comentam aí, gente, se foi só eu que notei isso aqui ou se alguém mais notou. Então, né, tem um outro vídeo aí de um policial que ele dá a entender que na primeira abordagem ao Adélio cita a participação de outras pessoas. E depois, por alguma razão, mistério ou milagre, ele resolve assumir sozinho o crime. Mas tudo bem. Você tem também essa questão aí dele ter acesso, gente, a locais, inclusive o stand de tiro, né? Onde o Flávio ou foi o Eduardo Bolsonaro estava frequentando. Se eu não me engano também, outro ponto interessante que aí me lembra, né, a morte do Toninho do PT e do Celso de Mello, do Celso de Daniel, ó, já quero matar o ministro. Deus, bate na madeira. Eu não quero ter nada a ver com isso não, que isso dá azar, tá? Dá 20 anos de azar. Bom, o Celso Daniel, né? O que aconteceu com o Celso Daniel e o Toninho do PT? Você pega o Celso Daniel e o Toninho do PT, testemunhas, pessoal de enfermeiros, restaurante, garçons, todo mundo que teve ligação com a questão do Celso de Mello, Toninho do PT também. Você vê que são muito semelhantes os dois casos, né? E as pessoas que estiveram em volta, uma a uma foram apagadas. Aí você vai para o caso do Adélio Bispo, o dono da pensão e a dona, né? O dono tinha um dos porteiros era dono
e tinha a dona da pensão. Os dois eram sócios e, detalhe, os dois morreram. Estranhamente, morreram. Eu não entendi até agora, ninguém sabe por quê, mas é uma coisa muito esquisita, né? Você pega aí, por exemplo, essa questão do registro dele, coincidentemente, um erro justamente no dia da facada, ou seja, na boa, gente, se Bolsonaro tivesse morrido e Adélio Bispo não tivesse, né, vamos supor, mesmo que filmassem ele, mas iam dizer que é um sósia, porque às vezes, ó, ele teve aqui na Câmara, aqui, ó, tem o registro dele aqui na Câmara, tá aqui o ponto dele. Ali foi uma tentativa de criar um álibi para ele, é porque Bolsonaro não morreu, aí o fato de Bolsonaro não morrer, estragou o plano dos caras. Bolsonaro tinha que ter morrido, Bolsonaro vai logo atrapalhar os caras, pô, né? Não morre, nessa do presidente, hoje o presidente não morrer, o que aconteceu? Atrapalhou a coisa. Depois nós temos, né, no dia o cara é preso, logo em seguida você vê advogados caríssimos chegando já tinha um particular para atender o cara. Porque eu fiquei com pena, ninguém sabe quem é, mas alguém ficou com pena do cara. Pô, você tem um monte de gente inocente que é preso às vezes, aí ninguém tem pena. Agora um cara que tenta matar um candidato à presidência da República, então deputado, e aí você vai ter pena? Estranho, né? Alguma coisa muito estranha nessa história toda. Depois você vê a questão do telefone, né, que é literalmente protegido por um ministro do STF. Ninguém taca, ninguém mexe, ninguém descobre o que está lá dentro. Então são coisas que vão ficando na cabeça do brasileiro e a gente vai perguntando o que está acontecendo de fato nessa história toda, né? Bom, vamos aguardar para a gente ver tudo como vai desenrolar, né? A PF mais uma vez já disse que Adélio, né, na segunda investigação, agora que foi a semana passada, retrasada, Adélio Bispo não agiu a mando de ninguém, porém a investigação continua em aberto. Bom, o novo ministro da Justiça, o André Mendonça, fez uma pressãozinha aí no STF em relação, porque vão julgar esse negócio ainda da decisão do telefone lá, se libera ou não libera. O André Mendonça, que era para o Moro ter feito isso, o Moro não fez, o André Mendonça já entrou e já fez essa pressãozinha no STF. Vamos aguardar para ver se desenrolam aí esse negócio e se liberarem o celular para serem vistoriados, o que é que nós vamos descobrir, beleza? Canal Brasil Notícias, voltamos com mais informações a qualquer momento. Fui, galerinha, tá aí a matéria. Fui, gente.